Boa noite todas, todos e todes. Estamos com a nossa terceira live da nossa última semana do ciclo de palestras da Comissão da Mulher Advogada de 2021 do Março Mulher. E para encerrar com chave de ouro, nós temos a minha amiga Raquel Tamacia Marques, que, como eu já havia dito no vídeo, no áudio que foi feito, eu faço novamente as palavras dizendo que o título pode ser curto, que são Mulheres Invisíveis, mas a abrangência, a profundidade desse tema é absoluto. Eu sei que tem muitos estudantes aqui, então, para vocês que vão fazer TCC sobre mulheres, vulnerabilidades, é um tema ideal, vocês vão encontrar muito conteúdo, muito ensinamento, porque as palestras da Raquel são um show, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A Raquel, ela é nossa diretora da CASP, e também é a minha presidente da segunda Câmara de Recurso de Benefícios da CASP. E, entre outras coisas, além de ser, acho que, referência de todas as mulheres do estado de São Paulo, quando se trata de sororidade. Então, Raquel, seja muito bem-vinda. Vou passar a palavra para os nossos diretores, já agradecendo a presença de todos, já vi alguns membros de comissão, alguns presidentes, vice, membros, já agradecendo a presença, agradecendo São Paulo pelo suporte, agradecendo as nossas superpoderosas, Beatriz, Carol, Andressa e a Miriam, agradecendo a presença de todos durante todo o ciclo, que foi um sucesso, foram palestras incríveis, mais uma vez reforçando que a ideia foi de trazer as mulheres espetaculares que nós temos dentro da OAB. Eu acredito que essa seja uma tendência, nós valorizarmos principalmente a casa, porque tem muito conteúdo, é muito mais do que só uma representatividade. Essas mulheres são fantásticas, elas têm muito conhecimento, elas têm muito para expor para vocês, e eu acho que vocês vão aprender muito, assim como eu também aprendi. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a nossa VP, Luciana Freitas. Obrigada. Boa noite a todos, a todas, é um prazer. Hoje nós terminamos aí o mês de março com palestras que sempre são muito esclarecedoras e eu acho que grandes oportunidades, em especial, para nós trocarmos experiências, estarmos aqui no mesmo ambiente, ainda que virtual. Isso está sendo, né, bem ou mal, muito importante nessa época. É um momento de encontro, ainda que seja neste formato, mas conseguimos, né, a realização do evento. Fá, eu acho que isso é muito importante. Agradecer a toda a Comissão da Mulher Advogada na sua pessoa, que bem ou mal, virtualmente, desse jeito, num ambiente diferente, desde outubro, na verdade, desde março, né, do ano passado, desde o mês de março do ano passado, com eventos virtuais, mas sem deixar a peteca cair, realizando aí os grandes debates que são... Só fazendo um adendo, Lu. Fala. Só fazendo um adendo. A última palestra física que nós tivemos antes da pandemia foi da Raquel. Olha foi só. o nosso março de 2020. Foi a Raquel, a última palestra. Vendo? Olha só. É isso aí. Mas agradecer a todos vocês. Eu sempre digo que as comissões são muito importantes para a diretoria. Sem dúvida, nós tentamos realizar o trabalho da melhor forma, mas a gente tem certeza que a gente só faz abrangendo tantas áreas, tantas discussões possíveis com a participação de vocês, das comissões temáticas. Então, agradecer a todos que estão aqui, faço na pessoa da Fábia, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada, tem membros da comissão. Então, meninas, muito importante a participação de vocês sempre, e muito obrigada. Agradecer a diretoria também, o Cláudio está aqui junto comigo, o Daniel já passou para falar um oi, nem sempre nós cinco conseguimos estar aqui ao mesmo tempo, mas tenham certeza que a gente sempre faz questão de dar uma passadinha, de falar um oi, porque isso é muito importante para nós cinco, para todos nós. Agradecer a todos os nossos funcionários, quem nos acompanha nos eventos online,
geralmente é a Beatriz, a Carol, a Andressa e a Miriam. Então, dizer para vocês, meninas, como sempre faço nas palestras, o nosso agradecimento da diretoria. É sempre muito bom contar com vocês, com o apoio de vocês e participar aí das organizações dos eventos, como vocês realizam com tanto brilhantismo, com tanta sabedoria, né? Então, muito obrigada por tudo. E agradecer a Raquel que está aqui. Ontem nós falamos da dona Darcy, é a mãe da Fábia, que infelizmente faleceu, né, faz essa semana, e agradecemos a sua presença aqui, em razão dela também, que tinha, né, que nos deixou. E hoje está aqui a doutora Raquel e a dona Denil está aqui na sala também, olha só, né? Que bacana, dona Denil, falar para a senhora que a Raquel também é fantástica, é extraordinária, é uma mulher admirável, todo mundo aqui, ela só tem legião de fãs, viu? Então, falar para a senhora, fique muito orgulhosa, porque tem que ficar mesmo. Ela é muito preciosa para a gente. Um grande abraço para vocês todos. Vou passar a palavra ao Dr. Cláudio. Boa noite a todos e a todas. Muito bem representado já a diretoria pela nossa vice-presidente, a professora Luciana Freitas. Então, e o mês da mulher não podia ser diferente. Então, eu nem posso falar muito, eu só tenho que ouvir muito, né? Essas mulheres maravilhosas, como eu sempre falo, que têm sempre a minha admiração e respeito, todas vocês. Começando pela presidente da comissão, a Fábia, minha amiga querida, doutora Fábia, né, é uma pessoa espiritualizada ao extremo, bruxa, né, loba, tudo que são os adjetivos assim que nos traz boas referências é a Fábia, né? E com um trabalho incansável aí na comissão da mulher, também aí representando até São Paulo, né, com a Miriam, está com a Miriam também, né, nesse trabalho maravilhoso da Comissão da Mulher. Como a Lu já lembrou, mesmo com passagem de sua mãe e o falecimento, ela ainda está aqui trabalhando. Outras pessoas estariam em luto, chorando. Tá? São maneiras diferentes, né, de ter um luto, de trabalhar. E você vê aí o comprometimento, então, que a doutora Fábia tem com a comissão, com as palestras, com vocês, né? Com todo mundo. Raquel Tamacia, minha querida, né, uma pessoa que eu sempre admirei, admiro, adoro falar, não só pelo conhecimento, até a voz dela é tranquilizadora para a gente, ela vem falando macio, gostoso, e sempre nos traz conhecimento, né, das coisas atuais, o que está acontecendo no mundo direito, na sociedade, como nós temos que pensar, e ver o mundo também de forma que a gente possa mudar sem chocar o outro. Isso é espetacular, Raquel. Te admiro demais, 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 e não gosto de perder mesmo a sua palestra, sempre te ouço. Secada ainda pelas nossas queridas Beatriz, Carol, né, Andressa e a Miriam. E a Bruna, de São Paulo, né, também. Quer dizer, só mulheres maravilhosas que aqui estão presentes. A nossa espetacular aqui, estou vendo aqui, que está participando também, a doutora Ana Paula Franco, a qual eu já, então, agradeço e parabenizo todos vocês que estão participando dessa palestra. É um sucesso, parabéns. Fábia, não vou me alongar mais, porque nós queremos ouvir a Raquel e suas palavras, tá bom? Obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, como homem e admiradores dessas mulheres maravilhosas, poder participar desse evento. Um beijo no coração de todas vocês. Obrigado. Então, sem mais delongas, gostaria de não só chamar a nossa diretora da CASP, mas uma grande mulher, Raquel Tamacia, para falar sobre mulheres invisíveis. Se acomodem em seus lugares, porque essa mulher vai dar show. Com você, Raquel. Obrigada, Fábia. Eu tenho que, antes de começar a minha fala, obviamente, agradecer
a você, agradecer a sua especial presença aqui hoje, que eu tenho certeza que não é fácil, não deve estar sendo fácil, então é muito especial tê-la aqui conosco, uma pessoa que eu admiro tanto, que eu gosto tanto, e realmente muitas vezes as pessoas nos perguntam, Fábia, o que você faz na OAB, o que você ganha com isso? Bem, eu posso responder, eu ganho a Fábia, já é alguma coisa, né? Já é uma grande coisa, vale a pena os muitos anos que eu estou trabalhando pela ordem, valeu tudo por ter te conhecido. Então, muito obrigada. Obrigada de novo por ter me dado a oportunidade de conversar. Agradecer a diretoria da UAB, aqui está a Luciana, o Cláudio, o presidente Daniel passou por aqui, eu tenho que agradecer pela forma democrática com que essa diretoria trabalha. É impressionante a possibilidade que nós temos de falar, de expor as ideias e como as comissões têm liberdade de trabalho. Nós vimos nessas semanas, nesse mês de março, mulher, vieram temas de todos os lados, temas polêmicos, temas engrandecedores, e tudo muito aberto, com muita tranquilidade, e isso é essencial. Isso sim é a demonstração do que é um Estado democrático. Porque dentro da grande sociedade nós temos a OAB, que é podemos dizer, é uma microforma social dentro da grandiosidade que pratica de verdade a democracia. Então, eu tenho mesmo que agradecer, mesmo quando eu venho com um tema desses. Bem, eu queria também te dizer que a amizade, e a amizade que eu tenho com a Fábia, é algo muito bom e que eu prezo muito, de todo o coração, de verdade. Mas toda amizade traz um probleminha, né? E o probleminha nosso é que a gente tem intimidade, e a Fábia, por ter essa intimidade, me desafiou a fazer essa palestra. Então, e eu aceitei, né? Tem essa parte que eu resolvi aceitar. E quando nós conversamos sobre falar de mulheres invisíveis, nossa, eu não cumprimentei a Beatriz, a Carol, a Andressa e a Miriam. Mil desculpas, meninas, mas eu vou falar, eu tô bastante ansiosa com essa palestra, eu peço desculpas, muito obrigada, vocês me auxiliaram muito hoje, que eu já estava perturbando todo mundo logo cedo. Mas muito obrigada mesmo, vocês são incríveis. E eu comecei a pensar sobre mulheres invisíveis para trazer o tema sobre qual é a visão do feminismo hoje e como nós podemos pensar no feminismo sem pensar nas mulheres que muitas vezes são 2 ou 3 vezes invisibilizadas dentro da nossa sociedade. É óbvio que me colocando numa posição de mulher dentro de um estrato social que sofre a opressão decorrente do patriarcado, eu tenho ainda assim privilégios pelo fato de ser uma mulher branca, heterossexual e cisgênero. Então, e também sem deficiência, se nós pudermos colocar essa questão também, ou seja, o meu corpo, dentro dos corpos sociais aceitos, ele tem uma característica só, que se diz um corpo menos privilegiado dentro da sociedade. E a partir dessas reflexões também passei a pensar um pouco sobre lugar de fala, né? Qual é a minha competência de falar sobre outros corpos com os quais eu convivo, eu leio e estudo, mas eu não vivo. Eu convivo, mas não vivo. E a partir dessa ideia, pesquisando, nós temos que compreender que o lugar de fala, em primeiro lugar, o porquê do lugar de fala, o porquê as pessoas dizem sobre isso, qual é a importância dessa questão, e vou colocar depois um pouco das críticas, mas é a seguinte, nós temos dentro dessa sociedade, e aí é importante colocar patriarcado e capitalismo, porque a sociedade é uma só, e essas duas questões, um alimenta o outro, necessariamente, né, capitalismo e patriarcado,
dentro desta sociedade, é validada a palavra de uma pessoa, que é do homem branco. Então, quando o homem branco diz, aquilo passa a ser verdade, ou aquilo é ouvido pelas pessoas. Quando uma mulher diz, não é ouvida. Quando uma mulher negra diz, ela não é ouvida, ou ela nem tem espaço para falar. E a partir daí se pensa no lugar de fala, a necessidade de se dar visibilidade aos outros corpos, e que estes corpos possam falar por si, e possam falar daquilo que se compreende em qualquer área da vida. Então, é sempre importante nós pensarmos por que essa importância de querermos dar voz. Porque a partir do momento em que nós damos voz apenas a homens brancos, nós não vamos dar a oportunidade para que outros corpos passem a ocupar lugares. E quando nós colocamos isso, e eu trago a questão do patriarcado e do capitalismo, por quê? Porque essa estrutura social é uma estrutura que não quer ser alterada. Então, para não ser alterada, as duas questões acabam se apropriando de falas de mulheres, por exemplo. O próprio patriarcado e o próprio capitalismo se apropria do feminismo e de fala do feminismo para inserção, para a continuidade ou repetição do próprio sistema. Então, como que... E aí nós pensamos, mas como que faz isso? Por exemplo, quando nós temos uma sociedade que coloca uma mulher no poder ou uma pessoa negra no poder e diz, mas já tem uma mulher no poder, eu não preciso de mais nada, o feminismo ganhou. Eu tenho uma pessoa negra no poder, então tá bom, já tá resolvido, tá lá, então eu não preciso mais. Mas essa pessoa não tem voz e aquelas pessoas que são oprimidas continuam sendo oprimidas. Então, é a partir destes pensamentos e do pensamento da necessidade de se mudar a base social, porque se nós começarmos a dar voz e a atender às reivindicações dos corpos que não são corpos normatizados como ideais dentro de normas sociais, esses corpos, quando eles começarem a se movimentar, é obviamente que toda a sociedade vai se movimentar, o patriarcado vai se movimentar, o capitalismo também vai se movimentar, e nós teremos uma mudança social muito significativa. Então, pensando toda essa conjuntura de ideias das mulheres e passando para as mulheres invisíveis, as mulheres que não têm voz, as mulheres que não trazem suas falas dentro da sociedade, eu compreendi que eu tinha que trazer essas vozes para dentro desta minha fala, porque senão não seria uma fala legítima. Por conta disso, eu vou tomar a liberdade de passar um vídeo e depois do vídeo eu faço uma finalização e aí a gente pode, se quiserem fazer perguntas, eu não sei como funciona, mas acho que pode fazer perguntas no chat ou para a Fábia ou para a organização do evento, e aí a gente conversa mais um pouquinho. Então eu vou colocar o vídeo, espero que dê tudo certo. Vamos lá. Deixa eu achar. Eu sou Kelly Boni Guajajara, represento o Mídia Índia e fui convidada para falar um pouco sobre a violência contra a mulher indígena, né, e como que a gente combate isso no nosso dia a dia. Primeiramente, eu queria dizer que nós, indígenas, sofremos uma violência, esse preconceito, não só por sermos mulheres, mas principalmente por sermos indígenas. A sociedade hoje não nos vê como ser humano, a sociedade hoje não nos vê com igualdade, ela nos vê apenas como aquele povo que precisa estar dentro da sua terra, que precisa estar dentro da sua comunidade. Nós devemos ocupar os nossos lugares. As mulheres precisam ocupar os nossos lugares. A violência já começa a partir do próprio preconceito, aonde as pessoas não nos aceitam, aonde a gente quer estar.
A nossa violência começa não somente com a física, mas começa também com a psicológica, onde as pessoas falam que você não merece, que você não pode, que você não deve. Nós devemos, nós podemos, nós queremos. Nós somos mulheres capazes de conquistar lugares até mesmo onde homens não conseguem ocupar. Nós somos mulheres guerreiras, onde cuidamos dos nossos filhos, onde cuidamos das nossas casas, onde devemos estar em comunhão não somente na nossa residência, mas também dentro da nossa sociedade, dentro da nossa comunidade. Nós pedimos respeito, não só por sermos mulheres, mas nós pedimos respeito por sermos indígenas, mulheres guerreiras, onde mostramos o que somos, onde nós mostramos o que queremos. A violência, ela às vezes não machuca somente a gente, machuca até mesmo o próximo. Nós passamos por dificuldades nos nossos dias a dias que até mesmo nem a nossa própria família imagina. Às vezes nós passamos por depressão, nós passamos por ansiedade. Às vezes nossos maridos, nossos colegas, eles não percebem o que a gente passa. A nossa violência, a gente quer combater com cuidado, com carinho. Não estou falando que meu marido não me dá carinho, que meu marido não me dá cuidado, mas a gente precisa de uma sociedade onde as mulheres tenham respeito. Não é porque sou indígena que não posso morar na cidade. Não é porque eu sou indígena que não posso viajar para o exterior. Não é porque eu sou indígena que eu não devo ocupar os lugares que eu preciso ou que eu tenho oportunidades. Indígena também é gente. A mulher indígena também é gente. Nós precisamos de cuidados, precisamos de respeitos. Todos os dias nós passamos por preconceito. O preconceito é a primeira etapa contra o machismo que a grande quantidade dos homens tem. Que mulher só precisa estar dentro de casa. A mulher precisa ocupar o seu espaço. A mulher precisa estar fora e ocupar a sua existência. Queremos todos os dias dizer: mulher, o lugar dela é onde ela quiser. E não tem ninguém que diga que eu não posso ou que eu não devo. Porque eu sou indígena, eu sou guerreira, eu sou mulher e corro atrás dos meus sonhos, independente de qualquer outra coisa. A resistência não vem somente do meu povo, a resistência começa a partir de mim. Olá, meu nome é Márcia Rocha e eu vou falar sobre mulheres trans no Brasil, uma luta por sobrevivência e identidade. Eu gosto sempre de contar um pouco da minha história, porque é muito emblemática desses assuntos. Quando eu tinha 4 anos de idade, que eu fui para a escola, para o Jardim da Infância, eu ficava com as meninas. Era uma escola mista, mas eu ficava com as meninas, porque aquele era meu universo, era ali, eu me identificava com aquele universo. Após um tempo, eu fui orientada a ficar com os meninos, porque eu era menino e eu tinha que estar com os meninos. Aquilo eu tive como uma violência para mim. Não queria mais ir para a escola, mas eu tinha que ir. E aí eu entendi que eu ia ter que ser o tal do menino e passei a levar uma vida dupla. Então eu tinha uma expressão para o mundo teoricamente um pouco masculina, mas dentro de mim eu continuava tendo aquela identificação com o universo feminino. Com 6, 7 anos de idade eu mexia nas roupas da minha mãe, da minha irmã, eu já me maquiava. Com 8, 9 anos eu via minha irmã, minha mãe, minha madrasta depois se maquiando, ia lá e imitava. Me trancava no quarto, ficava sendo eu, né, às vezes. E sempre mantive essa identificação com o universo feminino ocultamente, escondido, né? Depois, com 12 anos, 13, os corpos das meninas começaram a mudar e o meu começou a ir pro lado errado. E aí eu vi uma travesti na rua, perguntei o que ela tomava, comecei a tomar hormônio feminino. Alguns meses depois, meus seios começaram a formar carocinho, né, se formar. E aí meu pai um dia percebeu, debaixo da camisa branca da escola, e me levou no médico.
E aí o médico me pressionou, eu tive que contar o que eu estava fazendo. E aí os dois sentaram na minha frente e me convenceram a parar de me hormonizar, né? Com vários argumentos, ficaram muito tempo me convencendo, eu estava resistindo, mas no fim eles me convenceram a parar de me hormonizar. E aí eu terminei o colegial, continuei levando uma vida dupla, nunca deixei de tentar ser eu, às vezes. Muitas vezes na minha vida eu tomava hormônio, depois eu lembrava que as pessoas iam saber, que, enfim, e parava de novo. Isso foi uma constante a minha vida inteira. Mas eu terminei o colegial, entrei na faculdade de Direito da PUC e eu vinha estudando já há algum tempo, entendendo essas questões todas do que é ser trans, né, de questões de identidade de gênero, de orientação sexual, etc. E aí eu voltei a me hormonizar definitivamente, já com 39 anos de idade, e não parei mais. Assumi publicamente, acabei me divorciando pela segunda vez, depois assumi publicamente. Fui convidada a fazer parte da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Seção São Paulo. Já estou pela quinta gestão, se não me engano, quarta ou quinta. Então, meu nome é Márcia Rocha, eu sou advogada, integrante da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Seção São Paulo. Tenho um assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Association for Sexual Health, que é a maior associação mundial de estudiosos de sexualidade. Sou pós-graduado em Educação Sexual e sou coordenador do projeto Transempregos. E por que eu conto essa história? Porque o que eu constatei é que naquele dia, com meu pai e o médico na minha frente, se eu tivesse dito, é isso que eu quero e eu vou continuar me hormonizando, eu não seria nada. Eu não teria conseguido acabar o colegial, eu não teria conseguido entrar na faculdade de Direito da PUC naquela época, ainda era regime militar, não teria me formado, jamais teria conseguido o meu primeiro emprego numa das maiores imobiliárias do Brasil à época, né, como advogada. Não teria morado fora, não teria montado minha primeira empresa, segunda empresa, eu tenho hoje 4 empresas, por conta do preconceito. E diante dessa constatação, foi que nós criamos o projeto Transempregos, que ajuda pessoas trans a se inserir no mercado do trabalho. A gente não tem escolha, lésbica, gay, trans, negro, pessoa com deficiência, mulheres, ninguém tem escolha de ser quem é. Nós somos quem somos. É a sociedade, algumas sociedades, em algumas culturas, em algumas épocas, que criam regras opressoras de determinadas características humanas. E aí para encerrar, eu digo que a sociedade, qualquer sociedade, quando oprime um determinado grupo, quando impede alguém de um determinado grupo por uma característica dessa pessoa, de se desenvolver, de estudar, de amar, de ter família, de ter trabalho, de ter dignidade, ela está fazendo um mal para ela mesma. Olá, eu sou Regina Facchini, sou pesquisadora doutora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU da Unicamp e sou membro da Comissão Assessora da Política de Combate à Discriminação Baseada em Gênero, Sexualidade e a Violência Sexual da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp. O que é incomum em relação à violência contra LGBTs de modo geral, o primeiro ponto é que há uma escassez de fontes e altos índices de subnotificação. Então, nós não temos pesquisas específicas que sejam feitas periodicamente sobre violência contra LGBT. 2/3 das pessoas LGBT que estavam nas paradas do orgulho LGBT pesquisadas, elas tinham sofrido pelo menos uma situação de discriminação ou de agressão por serem LGBT. Uma pesquisa mais recente, então, se já havia uma tendência de crescimento, uma pesquisa mais recente mostra que houve uma agudização desse tipo de violência LGBTI-fóbica após, ou no período da eleição federal de 2018 e no período imediatamente posterior. Então, uma pesquisa realizada pela Organização de Mídia, Gênero e Número indicou que no período imediatamente posterior às eleições de 2018,
Em 4 capitais brasileiras, 51% de LGBT relataram discriminação ou agressões no período. Isso quer dizer, se dois terços relatavam ao longo da vida nas pesquisas na parada, 51% relatavam apenas naquele curto período de poucos meses após a eleição terem sofrido agressão ou discriminação. Isso quer dizer uma agudização de algo que já vinha crescendo. Mas houve também uma mudança no perfil dessa violência. E aí a gente já começa a falar também das especificidades das mulheres lésbicas, das mulheres bissexuais e das mulheres trans. Quando a gente tinha as pesquisas nas paradas, o que elas mostraram para a gente foi que havia um perfil diferente da violência e discriminação sofridas por pessoas designadas como masculinas ou femininas no nascimento. As pessoas designadas como femininas no nascimento tendiam a ter situações de violência ou discriminação mais no âmbito do doméstico ou das relações interpessoais. Então, eram os familiares, ex-parceiros ou parceiras, namorados ou namoradas, companheiros ou companheiras, vizinhos, e também aquelas relações de trabalho ou de estudo. O problema disso é aquilo que a gente já conhece quando a gente fala das mulheres lésbicas e bissexuais. É que essa violência no âmbito das relações interpessoais, e ainda mais no âmbito da vizinhança, da família, das relações afetivo-sexuais, ela é uma violência mais invisível e muito mais difícil de denunciar, e muito menos reconhecida como violência, né? Dado que o tipo de violência mais reconhecido como tal é a violência física, e geralmente isso tem a ver muito mais com a violência interpessoal. Tá? Perdão, a violência impessoal. Por outro lado, né, além de termos uma violência mais difícil de denunciar, mais invisível, nós temos uma violência mais cotidiana. Por quê? Na família, no local de trabalho, na vizinhança, nos locais em que nós estudamos, que nós passamos o maior tempo da nossa vida. Todos e cada um de nós é formado por várias histórias. Os enganos cometidos não tornam a vida das pessoas uma história única. Olá, eu sou Geralda, socióloga de formação, e faço um trabalho voluntário há 2 décadas no sistema prisional, me dedicando particularmente a prestar assistência humanitária para as mulheres presas. O encarceramento de mulheres cresceu exponencialmente nos últimos anos. Dados do Infopem mostram que no ano 2000 havia 5.600 mulheres presas em São Paulo. Esse número foi para 41.000 em 2019. O que corresponde a um aumento de mais de 600%. Esse aumento estrondoso se deve, em grande parte, à Lei Antidrogas de 2006. 80% das prisões de mulheres estão relacionados ao suposto envolvimento no tráfico de drogas, sendo que as mulheres são a vidraça na questão de drogas, porque são mais vulneráveis e quase nunca são as protagonistas no tráfico de drogas. A prisão de mulheres, que são atualmente as responsáveis pela manutenção dos filhos em famílias monoparentais, representa um completo desequilíbrio na família e no entorno desse núcleo familiar. É comum a mulher estar presa e todos os filhos e filhas também. Desde o ano 2000 eu estou envolvida com a questão do cárcere, realizando um trabalho voluntário. Visitava o Carandiru e, ao passar na frente do presídio feminino, me chamou a atenção a ausência de filas de pessoas em dias de visitas, tão comuns em presídios masculinos. Comecei a me informar e descobri o abandono dessas mulheres privadas de liberdade e toda a consequência nefasta que esse encarceramento de mulheres encerra. Porque vimos que dificilmente elas iriam alcançar autonomia financeira
e profissional no mercado de trabalho formal, devido à discriminação por terem passado pela prisão. O chavão tem passagem é perpetuado na história de quem passa pelo sistema. É urgente que tenhamos políticas públicas que deem aporte para essas iniciativas, que apostam na sociabilidade e humanização de pessoas historicamente excluídas e discriminadas pela sociedade, dando-lhes a chance de desenvolver as suas potencialidades. Eu agradeço a oportunidade dessa participação para tornar um pouco mais visível essas mulheres que estão cumprindo pena nas penitenciárias e que são uma mão de obra desperdiçada, porque não lhes é dado a oportunidade de trabalho. Olá, eu sou a professora Jaqueline Gomes de Jesus. Fui a primeira gestora, assessora de diversidade e apoio aos cotistas e coordenadora do Centro de Convivência Negra, que foi uma das nossas criações enquanto coletivos negros, enquanto coletivos na gestão na universidade. Para além de clichês, a representatividade tem uma função social, em especial para as nossas crianças e adolescentes. Quando a gente pensa em termos da psicologia do desenvolvimento, nós temos essa compreensão da importância. Por exemplo, estamos agora falando a partir do mês da consciência negra, nós temos a compreensão de que as mulheres negras, em especial, quando nós articulamos gênero e raça e sexualidade, essas mulheres negras têm uma sexualidade, tem duas, tem várias sexualidades. É fundamental essa representatividade, a ampliação da presença das mulheres negras nos espaços de poder, porque mulheres negras estamos nós em todos os lugares, em toda a nossa diversidade. Mas como? Quando eu falo dos espaços de poder, nós somos as gestoras? Em geral, não. Nós estamos muitas vezes lá no chão de fábrica, no espaço que não é visível, que não é valorizado economicamente, quando nós teríamos e temos um potencial extraordinário, um potencial que é desvalorizado e que muitas vezes é apropriado por outros, dentro da lógica racista, dentro da lógica machista, dentro da lógica, muitas vezes, LGBTfóbica, porque nós somos tudo isso. Então, a representatividade é sermos vistas e conhecidas mais do que sermos assunto interessante, que é um tema que eu sempre repito, de nós sermos protagonistas desse espaço. E não só nos temas que as pessoas em geral consideram que são os temas que nós abordamos, né? Como se mulheres negras só pudessem falar sobre mulheres negras, o que já é fundamental, né? Anteriormente nem sobre nós mesmos poderíamos falar, não nos permitiam, né? Essa nossa fala subalterna. E nós estamos subvertendo a subalternidade há muitos séculos. Mas é mais do que isso. É dizer que nós somos aquelas que falamos sobre qualquer assunto, sobre economia, sobre política, sobre história, sobre tudo que nos interessa enquanto pesquisadoras, enquanto aquelas que estão construindo a sociedade. É sobre isso que é fundamental a compreensão. Superar os estereótipos, transformá-los, reconhecer que há esses estereótipos, mas que nós estamos transformando eles por meio da nossa ação coletiva, da nossa ação individual, mas principalmente coletiva, enquanto pensadoras, enquanto aquelas que produzem conhecimento, não só na academia, mas também nas ruas, nas organizações de trabalho, nas empresas públicas, nas empresas privadas, em todos os espaços, em todas as organizações. Ações afirmativas são fundamentais. Gestão da diversidade é imprescindível. E que nós tenhamos abertos caminhos para falarmos para além de uma perspectiva unicamente identitária, mas que nossas identidades, na sua pluralidade, sejam consideradas como lugares de fala dignos para transformar o mundo. É sobre essa perspectiva, é sobre esse olhar que é fundamental a representatividade, porque nós temos muito a dizer, nós temos muito a contribuir, e muitas vezes não somos ouvidas, não somos lidas, não somos assistidas, não somos seguidas nas redes sociais, enquanto muitas, autores, influencers,
de perspectivas que apagam a existência das mulheres negras são acompanhadas. É nesse sentido que eu convido todos a reconhecerem a importância das mulheres negras no combate ao racismo, a importância das mulheres negras historicamente, enquanto mães de santo, enquanto professoras, enquanto em todos os lugares de resistência, aquelas que transformam a realidade. É como aquelas que já engendraram há séculos a política, os espaços de transformação da população negra em geral, incluindo dos homens negros, e a necessidade de ampliação dessa representatividade, reconhecendo-nos enquanto plurais e não unicamente restritas a um determinado modelo de mulheridade ou um determinado modelo de negritude, lembrando a nossa diversidade. É nesse sentido que eu convido todos, usando linguagem inclusiva, a pensarem sobre esse tema e a articularem ele em suas realidades práticas, a fazerem, pessoal, a sua revolução que começa quando você questiona a piada, mas também quando você enfrenta os discursos e as práticas institucionais que naturalizaram a exclusão de mulheres negras dos espaços de poder, dos espaços de gestão, dos círculos de amizade, dos grupos de discussão, dos conselhos deliberativos, que naturalizaram uma ideia de que a negritude, aquela mão negra que criou este país, que foi explorada, a mão do trabalho, da trabalhadora, do trabalhador, e é esse trabalhador que também pensa, que produz, que reflete, que pesquisa, que foi tão apagada por ser uma pessoa negra. Pense nisso, transforme de fato. Não basta hashtags para essa transformação, é preciso transformar o seu lugar, começar da sua casa, do seu jardim, da sua organização, essa mudança. E, mais uma vez, eu repito, uma representatividade que não seja restritiva. Lugar de fala não é prisão de fala. É dizer que nós podemos falar, produzir, pesquisar sobre qualquer tema. E é isso que vai transformar esta sociedade racista em uma sociedade inclusiva de fato. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Vitória Bernardes, eu sou mãe, psicóloga, estou como Conselheira Nacional de Saúde e sou uma mulher com deficiência. Para falar sobre deficiência é importante trazer alguns dados. 80% da população mundial de pessoas com deficiência se encontram na periferia do capitalismo. Aqui no Brasil, 23,9% da população é formada por pessoas com deficiência. Isso que nesse número não se considera as pessoas que estão em situação de rua e as pessoas trans. 26,5% das brasileiras são mulheres com deficiência. 30,9% das mulheres negras são mulheres com deficiência. Defendemos sim que reconheçam que a deficiência faz parte da diversidade de corpos, mas precisamos reconhecer também que a deficiência vem sendo usada como marcador social da desigualdade. Marcador esse que tem influência direta do sistema político e econômico capitalista, onde corpos que não correspondem ao ideal produtivo de exploração podem e precisam ser, inclusive, descartados. Se morre por ser mulher e se vivencia a deficiência pelo mesmo motivo. Como resultado, por exemplo, da violência misógina. Precisamos sempre reconhecer a relação entre gênero e deficiência. Afinal, são as mulheres que sofrem com a violência obstétrica, os abortos inseguros, as tentativas de feminicídio, os trabalhos sistematicamente precarizados. Precisamos falar sobre isso. A deficiência é muitas vezes o resultado dessas desigualdades e dessa violência de gênero. E por isso, justamente por termos os corpos que temos, é que a deficiência permanece tão invisibilizada e negligenciada. O racismo, o machismo e o capacitismo, eles possuem relação direta. Falar sobre deficiência é falar sobre desigualdades. E falar sobre desigualdades, invariavelmente, é falar sobre a relação entre gênero, raça e classe. As violências resultam em deficiência, mas elas não acabam por aí. Afinal, nós, mulheres com deficiência, ficamos, em decorrência da deficiência, mais suscetíveis a outras violações de direitos. Por exemplo,
Estima-se que de 40% a 68% das mulheres com deficiência serão estupradas antes dos 18 anos. O aborto e a esterilização compulsórias seguem recorrentes para os nossos corpos. A negação de informações sobre contraceptivos e sobre os nossos direitos sexuais e reprodutivos permanecem constantes. O mercado de trabalho permanece negado e a nossa invisibilidade se materializa, inclusive, na nossa ausência na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. E essa invisibilidade é uma recorrente forma de violência institucional. As mulheres com deficiência são desacreditadas, como todas as outras mulheres, mas nós ainda temos, na falta de acessibilidade, uma barreira adicional para a garantia dos nossos direitos. E como ser mulher sem corresponder ao ideal do papel de gênero? No capitalismo, o papel da mulher é o trabalho reprodutivo, ou seja, cuidar sem ganhar nada para isso. E nosso maior pecado enquanto mulheres com deficiência talvez seja esse: precisar de cuidado e não poder ser amplamente explorada por esse sistema. A deficiência não é o resultado de aspectos biológicos, mas sim o resultado da relação dos nossos corpos com o meio. Esse meio que é formado por uma sociedade que tem, como regra, a segregação de todos que fogem à norma. A luta pelo fim da violência contra mulheres precisa ser também uma luta anticapacitista. Nosso corpo, enquanto mulheres com deficiência, é uma ferramenta política de transformação e por isso precisamos ocupar espaços e sermos reconhecidas nas mais diversas lutas. O capacitismo, que se sustenta na ideia de que pessoas com deficiência são plenamente incapazes, não pode seguir no repertório de quem se pretende civilizado. O machismo e o capacitismo não podem seguir silenciando as nossas vozes. Precisamos reconhecer que a defesa do Estado mínimo também, ele é uma forma de violência contra as mulheres, incluindo as mulheres com deficiência. Nossa luta também é pela revogação da EC 95 e pelo fortalecimento do SUS, pela revogação do Decreto 10.502, pois nós, mulheres com deficiência, também pertencemos às escolas e não toleraremos o retorno à lógica de segregação. Seguiremos juntas, precisamos seguir juntas, pelo fim da violência contra as mulheres e pelo fim da violência contra as mulheres com deficiência. E essa desigualdade de acesso, o acesso precário ou de não acesso, ela é uma realidade que se consolida, mesmo que a gente tenha institutos normativos que regulamentem a permanência de mulheres no mercado de trabalho. Não é? Quando a gente olha para a legislação, a gente descobre que homens e mulheres são iguais perante a lei e que, portanto, dentro dessa perspectiva de igualdade, não há que se falar de diferença entre pessoas que tenham as mesmas habilidades e competências. Mas, na prática, os números nos dizem que isso é muito diferente. Que sim, mulheres enfrentam dificuldade no acesso ao mercado de trabalho, mulheres enfrentam dificuldade na permanência no mercado de trabalho e dependendo do conjunto de características que compõe essa mulher, ou seja, da interseccionalidade que faz dela, por exemplo, uma mulher negra, ou de uma mulher com deficiência, ou uma mulher que não esteja dentro dos padrões que naturalmente o mercado contrata para determinadas funções, ela pode conseguir nunca ter acesso ao mercado de trabalho de forma igualitária. E mesmo aquelas que não se imaginam numa condição de desigualdade, talvez estejam em condição de desigualdade. Lembrando que a gente não tem políticas nas quais, em regra, a gente saiba qual que é o salário de todos os indivíduos, políticas no sentido de políticas de transparência, né, que demonstre qual que é o salário de todos os indivíduos, independentemente do sexo, da opção sexual ou gênero, dentro de uma organização. Mas essas mulheres foram para o mercado de trabalho na expectativa de que elas fossem mão de obra mais barata ou que elas fossem uma mão de obra efetivamente com o menor custo e recurso em todos os sentidos. Só que nesse momento a gente também tem uma ampliação do mercado de serviços e as mulheres vão para dentro das salas de aula. E as mulheres vão aperfeiçoar o conjunto de habilidades e competências que fazem delas hoje o maior número de estudantes nas salas de aula da maior parte dos cursos universitários oferecidos no Brasil.
Mas, infelizmente, ter maior acesso à educação não necessariamente garante a todas as mulheres ter a maior possibilidade de acesso ao mercado de trabalho. A gente ainda tem mulheres sendo submetidas com maior incidência a assédio, e tanto ao assédio moral quanto ao assédio sexual. E onde a gente mais vê essa desigualdade acontecendo é justamente quando a gente olha as desigualdades salariais entre homens e mulheres. E tudo isso é muito sério, especialmente quando a gente vive num país subdesenvolvido ou num país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. E quando a gente passa por um momento, como é o momento pandêmico que a gente está vivendo, essa situação ela também se agrava e se agrava de uma forma um pouco mais difícil do que já seria se nós não estivéssemos falando de um período pandêmico. Ou seja, mulheres são as primeiras a serem impactadas por momentos de crise, e quando a gente tem uma diminuição do número de postos de trabalho, geralmente são os grupos populacionais tidos como minoria que são primeiramente impactados e que por último serão reintegrados a esse mercado de trabalho. Quando a gente pensa em mulheres no mercado de trabalho durante o período pandêmico, você ainda tem que pensar que essas mulheres tiveram que assumir compromissos que são os compromissos da não divisão equitária do trabalho, né? As tarefas domésticas ainda continuam com maior incidência por conta das mulheres. E do que a gente está falando? Do que a gente está falando da não divisão sexual do trabalho de forma adequada? A gente está falando de o trabalho com cuidados, que eu trabalho com cuidados com mulheres, trabalho com cuidados com crianças, trabalho de cuidados com idosos, ainda continua imperiosamente sobre as costas de meninas e mulheres. E que quando a gente fala de mulheres muito pobres, você precisa lembrar que elas começam a trabalhar mais cedo e, em regra, elas saem desse trabalho mais tarde, ou seja, a dificuldade etária, inclusive, do tempo de permanência e de exploração dessa mão de obra no mercado de trabalho por salários menores, por condições de assédio. Quando a gente está falando de assédio moral, a gente está falando de assédio sexual, a gente está falando de uma sociedade machista que se organiza a partir de parâmetros no qual o trabalho valorizado não é o trabalho valorizado, imperiosamente valorizado, muitas vezes não é o trabalho da mulher. E esse processo igualitário com o qual a gente tanto sonha e deseja que aconteça, às vezes ele ainda nos parece muito longe, né? Ele ainda parece muito longínquo de acontecer. E quando a gente vive um tempo como esse tempo que a gente vem vivendo, que é um tempo de incertezas, isso parece mais longínquo ainda. E aí você deve estar se perguntando, tudo bem, o que a gente pode fazer para poder melhorar isso? Eu acho que é dever de todos os atores sociais prestar atenção no que está acontecendo. Como meninas, mulheres e idosas têm sido impactadas por esse mercado de trabalho que as trata de forma desigualitária, por esse mercado de trabalho que não consegue ver o verdadeiro valor na atividade humana realizada por mulheres. Quando a gente fala de empoderamento e quando a gente traz lá os 7 princípios de empoderamento da ONU Mulheres, ele vem cuidando de meninas e mulheres e vem dando um direcionamento, um franco direcionamento ao mercado, quando o assunto são meninas e mulheres, quando o assunto é o que a gente vai tratar e a partir do que a gente vai tratar essas diferenças que abrigam meninas e mulheres. Mas quando a gente pensa num Brasil, que ele é formado por vários Brasis, você precisa ver o que é empoderamento em cada canto desse país. Você precisa lembrar que várias mulheres não têm acesso à informação e nem à formação que está disponível para as mulheres que vivem nos grandes centros. E que mesmo entre as mulheres que vivem nos grandes centros, a gente ainda tem muitas mulheres que não têm acesso à educação formal, que não têm acesso à água potável e que também não têm acesso à possibilidade de virar esse jogo. É compromisso de toda a sociedade garantir que o amanhã seja melhor do que o hoje, que o assédio seja denunciado, que as desigualdades salariais sejam transpostas por um processo de compliance no qual fique em conformidade todos aqueles que tiverem as mesmas habilidades e competências, e que não seja mais motivo de enfrentamento simplesmente ser mulher. Bem, foram 7 vídeos. É importante a gente compreender que dos 7 vídeos nós tivemos, são 3 mulheres negras, 2 mulheres trans
temos apenas 2 mulheres brancas e, ao mesmo tempo, temos falas incríveis de mulheres que são sistematicamente invisibilizadas ou não lhes é dada a palavra, e por isso mesmo que eu entendi que eu devia trazer essas falas. Quanto aos vídeos, eu tenho algumas considerações a fazer. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer um agradecimento muito especial à Carol, a Caroline, que é colaboradora da CAASP, que foi ela quem me ajudou nesse projeto de trazer essas mulheres e localizou e fez os contatos e conseguiu essas gravações. E também tenho que fazer um agradecimento muito especial à Zima Publicidade, que fez os cortes dos vídeos para mim e deixou tudo prontinho para essa palestra, porque eu realmente não teria a menor capacidade de fazer sozinha. E informar que os vídeos completos, eles foram cortados, claro, os vídeos completos estão no Instagram da própria CAASP, que é parte de um projeto que foi feito no ano passado. Mas o que eu queria trazer sobre essas falas, em primeiro lugar, foram 7 mulheres falando sobre várias perspectivas de preconceito e de opressão, são lugares de opressão, para demonstrar que não, e que muitas vezes realmente não é possível que uma pessoa que não esteja dentro da vivência daquela opressão possa, ainda que estude, e ainda que leia, ainda que converse, possa falar por elas, por essas pessoas. E isso me traz uma análise muito, muito questionadora sobre a legitimidade do lugar de fala, a importância de nós refletirmos sobre essa questão do lugar de fala. E a outra questão que eu queria trazer aqui é que, obviamente, eu não pude trazer todas as mulheres invisibilizadas. Quando eu pensei nessas mulheres, são tantas, né? E eu não consegui trazer todas, infelizmente. E aí, o que eu queria falar é que teve uma reportagem e uma notícia que rodou e falou de uma senhora de 101 anos que vinha falando várias vezes que ela foi procurar emprego e uma empresa aceitou o currículo dela, não sei se chegaram a ver isso, mas enfim, procurem que tem, passou na televisão, etc. E tal. E eu vi alguns comentários falando que aquela mulher idosa de 101 anos que estava procurando emprego era uma mulher empoderada. E isso me causou uma revolta muito grande, porque uma mulher de 101 anos que precisa procurar emprego, ela não é empoderada. Ela é uma mulher marginalizada pela sociedade. Uma mulher de 101 anos, ela tem que estar na casa dela, recebendo uma aposentadoria adequada, que dê a ela a possibilidade de viver adequadamente, inclusive com valores suficientes para o lazer. E aí muitas pessoas podem falar, bom, mas ao invés de ela trabalhar, ela podia cuidar dos netos. Não, ela não podia cuidar dos netos, porque os netos têm que estar na creche, que é mais uma obrigação do poder público. Portanto, quando nós falamos de mulheres invisibilizadas, nós também temos que trazer o ageísmo, ou seja, as mulheres idosas, que é uma classificação que muitas vezes é esquecida também. Nós deixamos de lado as mulheres idosas e as suas necessidades, e quais são, por exemplo, quais são os impactos das políticas públicas para essas mulheres, que muitas vezes sustentam as suas famílias com a sua aposentadoria, isso é um fato. Outros estratos de mulheres que eu não pude trazer as mulheres em situação de rua, que é uma questão das mais invisibilizadas. Nós não temos dados sobre mulheres em situação de rua, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas quando se faz o censo, não se faz o censo sobre a população de rua. Essas pessoas não entram no censo, então nós não sabemos quem elas são, o que elas fazem, nós não temos nenhum dado científico sobre essas pessoas, os dados são muito raros. E essas mulheres têm os seus direitos sistematicamente violados e são mulheres que é uma população que está crescendo, também por conta da pandemia, e essas mulheres também não têm o olhar da sociedade. Pensei também nas mulheres, nas trabalhadoras
rurais, porque nós temos um pensamento, por exemplo, muito forte de mulheres em mercado de trabalho, nós sempre pensamos nas mulheres no mercado de trabalho urbano, e nós esquecemos que existe toda uma população no mercado de trabalho rural, que além de invisibilizada, também muitas vezes é um trabalho extremamente precarizado. E por fim, e aí eu não vou falar nada, eu só vou falar dessas mulheres, porque eu nunca estudei esse assunto, nunca me aprofundei, não tenho nenhuma legitimidade para falar, que é uma questão que vem vindo com muita força, que é a questão da gordofobia. Essa questão realmente eu não posso me manifestar, porque eu não li, não estudei, mas posso vir a estudar, não é uma questão de preconceito, nada, é que são muitas coisas, esse assunto eu ainda não cheguei lá, né? Não significa que eu não possa chegar lá, mas posso chegar também. Mas, enfim, isso é muito importante, e a gente pensar também sobre essas mulheres que falaram, elas falaram muito sobre corpos, mercado de trabalho, desperdício de talento, representatividade e lugar de fala, pensando sempre que representatividade e lugar de fala são duas coisas completamente diferentes. O lugar de fala é onde ela fala, o que ela diz e a voz ativa, enquanto a representatividade é o que ela vai falar sobre as outras pessoas e quem representa as outras pessoas e quem me representa. Então, por exemplo, eu posso dizer hoje, com tranquilidade, e aceitando as pedras que vierem, mas eu posso dizer que hoje a ministra da Família, Direitos Humanos e... eu nem sei o nome do ministério, tanto que eu não gosto. Família, Direitos Humanos e mais alguma coisa. E mulheres, né? Família, Direitos Humanos e mulheres. Isso. Ela não me representa. Ela é uma mulher e não me representa. De outro lado, eu posso dizer, ao mesmo tempo, que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Caio, é um homem branco e ele me representa. E aí eu digo, por que ele me representa? Porque ele, sim, embora seja um homem branco, ele dá, sim, voz às mulheres, ele dá voz às minorias, ele dá voz às pessoas que ele tem que dar voz. Não existe uma retirada de vozes dentro da OAB São Paulo, por exemplo, e até por isso que eu estou falando aqui. Inclusive, essa questão de representatividade é uma outra questão. Se aquele que está na representatividade vai dar voz para as mulheres e para as minorias e para essas mulheres que são invisibilizadas, se elas vão ser visibilizadas dentro dos lugares de fala dela, dentro daquela organização social, diferente da citada ministra, que não dá lugar de fala, mesmo sendo ministra das mulheres, não dá lugar de fala para as mulheres, quando essas mulheres querem se expressar, ainda que sejam mulheres da academia, mulheres que tenham dados, mulheres que possam contribuir com políticas públicas efetivas. Então, quando a gente fala de representatividade, a gente tem que pensar que representatividade e lugar de fala são questões diferentes, mas os lugares de fala, muitas vezes, têm que ser dados, inclusive pela própria invisibilidade, em que nós não ouvimos, não vemos, não assistimos essas mulheres que são esses corpos que são invisibilizados. E a partir daqui, eu chamo a uma reflexão de que nós possamos olhar para nós e para a nossa vida e procurar nos nossos espaços onde estão essas mulheres. Se elas estão nos livros que lemos, se elas estão nos filmes que assistimos, se elas estão nos jornais que lemos, se elas estão nos programas de televisão que assistimos, se elas estão entre os nossos amigos, inclusive nos amigos de Facebook, porque não é mais possível nós pensarmos em espaços de mulheres que não contemplem essas mulheres. Eu digo sempre, eu sou favorável aos espaços exclusivos de mulheres. Sempre fui e continuo sendo, e falo isso em todas as minhas palestras. Mas temos que repensar esses espaços exclusivos de mulheres para pensar quais mulheres estão ocupando esses espaços. Fábio, eu sei que foi super longo, me desculpe, demorou 1 hora, mas eu entendi, quando se falou de mulheres invisíveis, que eu tinha que dar voz a essas mulheres. Muito obrigada.
Raquel, eu te agradeço muito, foi uma aula. Eu amei os vídeos, foi totalmente inesperado. Amei, foi muito bacana. Ver também uma outra pessoa querida, né, que é a doutora Alessandra, também foi muito bacana. Estou vendo a galera que está entrando aqui, estou vendo o pessoal da comissão, presidentes, agradeço a Daniela, a Ana, vi a Marcela Sodeira aqui também, Ana Paula Franco, que sempre faz a divulgação das nossas palestras, dos nossos posts, muito obrigada. Foi incrível, incrível mesmo. Estou dando só um tempinho para conversar com você, porque tem vários que queriam fazer perguntas aqui. Então, quem quiser fazer perguntas e que ele quiser colocar pelo chat, enquanto a gente vai conversando, eu acredito que a Raquel vai querer responder alguma coisa para vocês, porque nós temos um bom tempo, viu, amiga? Nós temos um bom tempo, não foi longo, não. E, Raquel, você já pensou em escrever um livro sobre esse tema? Mulheres Invisíveis? Eu não tenho, acho que eu não tenho, será que eu dou conta? Não sei. Mas, enfim, pelo que eu vi, dá. Uma breve de 1 hora, você deu um show. Dá conta. Vamos pensar. Eu vi aqui, eu queria fazer uma referência aqui, você citou várias amigas queridas que estão aqui, e que eu agradeço muito a presença, mas tem também a vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB, a Ana Carolina, está aqui com a gente, e eu queria fazer uma referência especial a ela, porque é também uma grande amiga, uma mulher que sabe muito e que representa, se nós tivermos uma mulher que representa as mulheres dentro da ordem, é a Ana Carolina. Ela é sensacional e nos defende de uma forma muito... ela é muito firme e, ao mesmo tempo, ela não levanta a voz. E isso eu acho que é uma característica tão impressionante, né, das pessoas que conseguem ser firmes sem precisar, sem a necessidade. Isso é a característica da liderança, né? A liderança não precisa levantar a voz. Então, eu queria fazer uma referência, mas vi aqui tantas amigas queridas, a Carol Lopes está aqui também, né? Ela falou aqui, a Dani, minha querida. Mas eu acho que foi muito legal. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de mexer com esse negócio de ler e falar, mas eu não vi pergunta. Beatriz, Andressa, Miriam, vocês conseguem ver se tem alguma pergunta, nos ajudar? Eu vi que tem para colocar aqui no chat, mas eu acho que não tem. Eu acho que são mais os cumprimentos, os boas noites, elogiando a palestra, mas pergunta especificamente eu não vi. Gente, se alguém tem alguma pergunta, por favor, digitar no chat para as meninas poderem auxiliar a gente, que eu também estou perdida, porque eu estou batendo cabeça aqui com o negocinho. Mas acho que não tem pergunta, não. Eu olhei aqui, me parece que não. Então tá ok, Então, Raquel, mais uma vez te agradecer. Foi muito bom. Aqui, ó, eu quero fazer uma pergunta. Queria saber qual é o papel das feministas em relação às mulheres que ainda não acordaram para isso. Ana Carolina, como eu falei no começo, quando a gente tem amizades, a gente tem intimidade. E quando a gente tem intimidade, as amigas acham que pode colocar saia justa na gente. Né? Então, ela se aproveita da amizade, né? Mas a questão das mulheres que não acordaram para o feminismo, em primeiro lugar, a gente tem que ter... eu sempre penso que a gente tem que ter muito respeito pelas mulheres. Compreender que todas as mulheres têm uma história de opressão, ainda que elas digam que não têm. Muitas vezes, mulheres não feministas vão falar isso, é a primeira frase. Eu nunca sofri opressão, nenhum homem nunca mandou em mim. É impossível uma mulher passar uma vida sem um homem ter mandado, sem ter sido interrompida na fala, ou um assédio, alguma coisa. Talvez o machismo dela é tão grande que ela não perceba os machismos que acontecem com ela, porque ela está inserida nessa sociedade, mergulhada dentro dessa sociedade machista, e tem que sair para a luz e compreender.
Mas essas mulheres, o que a gente tem que fazer é começar devagar, né? Conversando devagar, explicando, mas olha, o feminismo é só igualdade de direitos. A gente sabe que não é, a gente sabe que feminismo é revolução, mas a gente começa explicando a igualdade de direitos, explicando a necessidade, tentando mostrar os machismos, mas se a pessoa também não quiser e não for, a gente tem que respeitar. E dentro da nossa sororidade, teve uma questão levantada aqui da sororidade. A questão da sororidade, sempre lembrando que a sororidade não é um sentimento. A sororidade é um raciocínio. A sororidade não vem de amor. A sororidade vem de pensamento. Nós pensamos de forma da sororidade porque raciocinamos que nós, mulheres, não somos necessariamente inimigas. E a partir desse pensamento de sororidade, compreender que eu posso discordar daquela mulher, mas eu não posso permitir que a sociedade a oprima só porque eu não gosto dela, ou porque eu não tenho, ou porque ela não pensa como eu, ou porque ela é machista. Então, já que ela é machista, que apanha do marido a vida inteira. Não, ela é machista, está apanhando do marido, eu vou socorrer, eu vou fazer e não vou permitir. Então, eu não concordo com a ministra, voltando para a questão da ministra, isso não significa que eu posso falar que ela é feia. Eu não posso, porque isso é machismo. Eu xingar a ministra pelo corpo dela é machismo. Eu falar, eu não concordo com as ideias dessa pessoa, ela poderia ser homem, mulher ou qualquer, que eu posso discordar, não tem problema, porque eu não estou atacando pela característica dela de ser mulher. É essa a ideia da sororidade, é essa a ideia que a gente tem que trazer. E quando pensamos na sororidade, obviamente, temos que pensar também em todas essas mulheres invisibilizadas e compreender como que eu chego até essas mulheres e como que eu ouço essas mulheres e qual é a minha função no mundo de trazer luz a esse invisível. Perfeito, porque normalmente eu sou uma que associa muito sororidade com empatia. Não é. E são coisas distintas, mas eu acabo associando. Muitas vezes eu acabo, em vez de falar, de fazer a colocação da empatia, eu acabo colocando como a sororidade. Não, sororidade não é um sentimento. É um puro raciocínio. É um raciocínio, é uma forma de pensar. Amiga, eu acho que não tem questões. Eu não baixei aqui, mas eu acho que não tem questões, não. Então, tá ótimo. Também já são 20h20. Acho que as pessoas já querem descansar. Amiga, as lives aqui estão sendo quase 2 horas, viu? Por isso que eu falo que você não se estendeu, não. Meu Deus do céu. Foi ótimo. Eu te agradeço imensamente. Não só por ter aceito o desafio de vir falar sobre mulheres invisíveis, mas principalmente pela aula. Era algo que eu não esperava. Eu esperava que você falasse. Cada palestra que eu chamo você me surpreende. Quando eu comecei a assistir os vídeos assim, primeiro, o mais assim, impactante para mim foi a da indígena, com certeza. A força dela, o olhar dela, né? Mas depois você vai ver nos outros e você fala assim, não, é impressionante isso. Foi muito bom. Eu acredito que todos os estudantes devem ter gostado muito, porque para quem está trabalhando sobre a temática mulher, a temática vulnerabilidade, invisibilidade, assim, a sua palestra foi extremamente enriquecedora. Para nós também, do direito, foi muito enriquecedor. Eu acredito para todos os demais, porque tem amigas aqui minhas que entraram que não são da área do direito e assistiram a sua palestra também. Elas não têm nada a ver com esse nosso mundo. Para dizer a verdade, elas devem ter se identificado em muitas coisas que você falou. Então, eu agradeço imensamente a Raquel, foi assim, maravilhoso mesmo. Agradeço as nossas superpoderosas, Andressa, Beatriz, Carol, que estava me socorrendo aqui, a Miriam, agradeço o pessoal de São Paulo também, o que faço no nome do Dr. Caio, por estar nos proporcionando toda essa infraestrutura, essa superestrutura, porque senão não seria possível essas lives. O ciclo foi fantástico, nós terminamos de maneira fantástica, eu fiquei muito feliz mesmo. Foram 9 palestras, 9 lives fantásticas. Uma melhor do que a outra, a possibilidade de ser
online, lives, e ficarem gravadas, elas ficaram, de uma certa forma, eternizadas. Então, essa é a vantagem nesse momento. Mas, logicamente, que não substitui o tete-a-tete, né? Porque lá a emoção é outra. Eu acredito que logo, logo estaremos no tete-a-tete, aí eu acredito que vai ser muito bacana ter auditório cheio para te ouvir falar. Muito obrigada, Raquel. Gratidão, de verdade. Eu que tenho que agradecer sempre, Fábio. Aí, de novo, meus parabéns pelo seu trabalho, que é realmente incrível, e eu te admiro demais. Uma boa noite, e obrigada por todas as pessoas que ficaram aqui assistindo. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho com a nova perspectiva. Eu agradeço o pessoal da comissão também, muito, porque não é sozinho não, viu, minha amiga? Tem todo o envolvimento de um time, que sozinha, mandarinha só não faz verão, não. O time é bom, a comissão é boa. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Boa noite para todo mundo e nos vemos no Outubro Rosa. Muito boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.